É isso aí, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no nosso canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. No vídeo de hoje, nós vamos aí estar aprendendo juntos a lição de número 19 do nosso curso Alicerces Firmes. E a lição de hoje é Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. E vamos ver também sobre José, né? Fazer uma introdução sobre José, o filho de Jacó. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham tido aí uma ótima semana. Quero agradecer a todos pela audiência do canal, todos vocês que têm acompanhado o curso, todos vocês que têm dado seus comentários, têm tirado suas dúvidas, têm deixado seu like no vídeo e aqueles que principalmente têm compartilhado, né, esses vídeos, esse estudo bíblico com outras pessoas. Porque realmente o nosso objetivo fundamental, nosso melhor objetivo do curso Alicerces Firmes é que esse estudo sobre a Bíblia, né, já falei aqui, independente de qual religião você frequenta, porque a religião, para nós, pelo menos para mim, a religião não é o mais importante. O mais importante é o conhecimento sobre a palavra de Deus, a intimidade que você começa a ter com Deus a partir desse conhecimento. É aquilo que Deus vai colocar no seu coração, tá, pessoal? Então, o mais importante para nós nesse curso é que a palavra de Deus seja difundida, é que essa palavra de Deus seja melhor entendida, tá? Então, nós compartilharmos essas lições, esse curso com outras pessoas que você ama, é o mais importante, tá? E é isso aí. Abaixo do vídeo, na descrição, eu sempre deixo os links das apostilas que nós estamos estudando do curso Alicerces Firmes. Nós temos já o link da apostila 1 e apostila 2, né? Cada apostila são 10 lições. Como nós já estamos na lição número 19, então já estamos quase acabando a segunda apostila, mas segue o link aí, o download do PDF está disponível. E também deixo sempre os links de Bíblias, né? Bíblias que você pode baixar para instalar tanto no seu smartphone como no seu computador, né? Seu notebook e assim por diante. Tá? Então é isso aí, pessoal. Nós vamos estar revendo as perguntas da lição anterior, né? Da lição número 18. Depois nós vamos estar orando para começar a lição 19, como sempre. E dependendo do andamento aí, do nosso tempo, é lógico, no final da lição eu quero abrir um parênteses para falar um pouquinho mais sobre o capítulo de número 38 do livro de Gênesis, tá? Então hoje nós vamos estar aí vendo praticamente do capítulo 22 de Gênesis até o 39. E o capítulo 38 não está no script da nossa apostila, mas é algo muito especial que Deus me deu, esse capítulo 38, e se der tempo eu vou compartilhar com vocês. Por isso, e aí até o final do nosso vídeo. Vamos lá então, as respostas da nossa lição número 18. Então, a lição 18, nós vimos que Deus deu Isaac, né, para Abraão, e depois Deus pediu uma prova para Abraão, né, sobre estar entregando o filho dele ao sacrifício. Foi o que nós estudamos aí, a lição passada. Deus estava testando o quanto realmente Abraão amava a ele, a Deus, né? Se Abraão realmente amava mais a Deus que seu único filho aí que ele deu com a Sara, né? Isaac, tá? Então, a primeira pergunta era: por que Deus podia dar um filho a Sara e a Abraão, apesar de ele ter 100 anos de idade e ela 90 anos, né? Então, eles já eram bem avançados, o casal. Mas por que Deus poderia fazer isso? Bom, a resposta é porque Deus é quem dá a vida, né, a todas as pessoas, em todos os lugares, e porque Deus é todo-poderoso. Então, Ele com certeza pode fazer qualquer coisa que Ele queira, tá? Independente da nossa situação física, né? Independente da nossa biologia,
Deus pode agir e fazer o que Ele quiser. Segundo, pergunta, que autoridade tinha Deus para pedir a Abraão que oferecesse, né, seu filho Isaque como sacrifício, o filho da promessa? E a resposta é: Deus é criador de todas as coisas. Sendo assim, Ele é dono de todas as coisas. Então, foi Deus quem deu a vida a Isaque, e Ele podia também requerê-la, né, a vida de Isaque, a qualquer momento. Então, Deus tinha autoridade para isso? Sim, certeza. Terceira pergunta. Abraão achou que Deus tinha mudado de ideia quanto a Isaque ser o pai de uma grande nação e o antepassado do nosso libertador Jesus Cristo? Será que Deus, quando Ele pediu a vida de Isaque em sacrifício, Ele tinha mudado as promessas que Ele tinha feito a Abraão? Não, né, pessoal? Abraão acreditou e confiou em Deus, porque ele estava convencido de que Deus sempre cumpre as suas promessas. Então, apesar de Deus ter pedido Isaque, o filho da promessa, como sacrifício, Abraão acreditava, né? Nós vamos ver na próxima pergunta aqui, que Abraão acreditava que Deus poderia até ressuscitar Isaque. Então, a quarta pergunta é: o que Abraão achou que Deus poderia fazer? Então, Abraão achou que se ele realmente matasse seu filho Isaque, como Deus lhe havia ordenado, Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Então, a fé, né, a crença de Abraão em Deus era tão grande, ele amava tanto a Deus, ele acreditava que mesmo ele obedecendo a Deus e matasse seu filho, Deus poderia ressuscitá-lo, porque ele sabia que a promessa de Deus não voltaria atrás, né, quanto à descendência com seu filho Isaque. Quinta pergunta. Uma vez que Abraão amarrasse, colocasse Isaque sobre o altar, haveria alguma maneira pela qual Isaque pudesse se salvar da morte? A resposta é não, né? Isaque, naquele momento, estando amarrado, não poderia salvar a si mesmo da morte. E sexta pergunta. Há alguma maneira pela qual uma pessoa, né, eu ou você, possamos salvar a nós mesmos da pena de morte e do castigo eterno que merece pelos nossos pecados? Será que eu e você podemos fazer algo aí que a gente pense, que a gente imagine, que possa nos salvar da nossa morte, né, do castigo? A resposta é não. Na verdade, ninguém pode salvar a si mesmo do castigo de Deus, né? Ninguém pode escapar de Deus. Tanto foi Deus quem providenciou um meio para que hoje nós tivéssemos, né, a escolha de podermos ser salvos. Então, esse único caminho, nós vamos ver, é Jesus Cristo, nosso libertador. Então, não foi nós que fizemos algo de muito bom para que a gente fosse reconhecido e salvo por Deus. Não. Foi a graça de Deus sobre nossas vidas, o amor de Deus. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo e o sacrifício de Jesus Cristo através de uma providência de Deus que nós podemos ser libertos do castigo eterno. Sétima pergunta. Quem falou com Abraão e salvou Isaque da morte, né? No momento ali que Abraão já tinha levantado ali a sua faca para poder imolar Isaque, poder matar Isaque, sangrar Isaque, quem foi que falou com Abraão? Foi Deus. Através dos anjos, Deus falou para Abraão parar, que ele não matasse o filho dele. Oitava pergunta. Havia alguém mais que poderia salvar Isaque da morte além de Deus? A resposta é não, né? E quem providenciou um sacrifício para tomar o lugar de Isaque? Quem ali providenciou um carneiro ali preso no arbusto pelos chifres? Foi o próprio Deus. Então, se a gente for analisar, tudo isso remete, né, ao que nós vivemos hoje, certo? Então, o único que pode nos salvar da morte é Deus, né? O único que pode providenciar um sacrifício para tomar o nosso lugar é Deus. E Ele já providenciou, que foi Jesus Cristo. Então, tudo que nós estamos
estudando é algo que foi algo figurativo, né, que foi para nós, né, nosso tempo de hoje, poder olhar para trás, ver, analisar essa história e ver o que Deus fez lá atrás com Abraão, Ele fez também para nós hoje, através de Jesus Cristo. 10ª pergunta. Por que o carneiro ficou preso no arbusto pelos chifres, né? E não ficou preso com o seu corpo e nenhuma parte do seu corpo? Resposta é porque sendo Deus perfeito, ele só aceita a oferta se o animal for forte e sadio, né? Se o animal não tiver nenhum defeito. Então, se aquele carneiro tivesse ficado preso, tivesse sido cortado, a sua pele tivesse sido ferida, já não era carneiro perfeito para oferecer a sacrifício a Deus. Foi por isso que ele ficou preso pelos chifres, né? Então não houve nenhum tipo de ferida no carneiro e aquele carneiro pôde ser ofertado a Deus. E 11ª e última pergunta. Por que Abraão chamou o lugar onde Deus proveu o carneiro de o Senhor proverá? A resposta é porque Abraão cria que, assim como Deus providenciou o carneiro no lugar de Isaque, um dia providenciaria o libertador que derrotaria Satanás e salvaria a humanidade do seu poder e do castigo eterno, né? E foi exatamente o que Deus fez para nós. Ele providenciou Jesus Cristo para nossas vidas, ok? Bom, pessoal, vamos estar orando então para nós darmos início aí à nossa lição de hoje, né? A lição 19. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida com saúde na Tua presença. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. O Senhor tem derramado sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor e o Teu perdão. O Senhor tem ajudado, Senhor, os nossos familiares, os nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, Senhor, nosso próximo, Deus. O Senhor tem abençoado nosso trabalho, nosso serviço. Enfim, ó Pai, o Senhor tem realmente cuidado de nós nos mínimos detalhes, Senhor. Nós te agradecemos por mais esse momento, onde nós vamos dedicar para Ti, Senhor, para poder aprendermos mais da Tua palavra, da Tua vontade. Que essas palavras possam ficar realmente gravadas em nosso coração, Senhor, para que nós possamos guardá-la e usá-la sempre em nossa vida, no nosso dia a dia, Pai. Espírito Santo de Deus, esteja conosco, nos ajuda, nos dê discernimento, ó Pai, e que o Senhor possa me usar, ó Pai, como uma ferramenta preciosa em Tuas mãos, e usar todos aqueles, Senhor, que estão vendo esse vídeo, estão aprendendo, ó Pai, desse curso, para que também ele seja um canal de bênção para outras pessoas, ó Deus. Muito obrigado. É que eu te peço, é que eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Isso aí, pessoal. Vamos lá à lição atual de hoje. É a lição de número 19, né, do nosso curso Alicerces Firmes. E o título da lição é Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. E José, filho de Jacó. Nós vamos ver então aí a lição de hoje, né? E Isaac, filho de Abraão, teve aí 2 filhos, Jacó e Esaú. E Deus escolheu Jacó, apesar deles serem gêmeos, e Esaú foi o primeiro a nascer. Deus escolheu Jacó para dar continuidade na linhagem do nosso libertador. E nós vamos ver aí um pouco da história, vamos dar pelo menos uma introdução, né, na história de José, filho preferido de Jacó, e José do Egito, como a maioria das pessoas conhecem, né? Vamos dar uma introduzida aí em José, e na próxima lição vai continuar falando sobre ele. Vou tomar um gole d'água aqui, né? A garganta está secando. Continuar. Então, o objetivo aí da nossa lição é mostrar a fidelidade de Deus em manter sua promessa de enviar um libertador.
É mostrar que Deus opera através de homens comuns e pecadores, a fim de obter os resultados que deseja. E mostrar que há apenas um único caminho até Deus, e somente Ele provê esse caminho. Então essa lição vai nos ajudar a ver a fidelidade de Deus, ver a tolice de escolher um padrão de vida mundano, reconhecer que você é incapaz de salvar a si mesmo da penalidade do pecado e reconhecer que Deus é o único que pode providenciar um modo de salvá-lo da penalidade dos seus pecados. A lição de hoje tocará brevemente nos eventos mais importantes das vidas dos descendentes de Abraão, do modo como foi registrado nos últimos 26 capítulos de Gênesis, né? Então Gênesis vai aí até o capítulo 50, então a gente vai capítulo 24, né, até o 50, 25 até o 50, registra aí a descendência de Abraão. Então a nossa história começa em Canaã, mas terminará com os descendentes de Abraão morando no Egito, né? Nós vamos ver através lá de José como os descendentes de Abraão, Jacó e seus filhos, foram morar no Egito. Bom, Isaac, filho de Abraão, né, cresceu depois daquele momento que nós estudamos lá do sacrifício, onde seu pai ia sacrificá-lo e Deus não permitiu. Isaac cresceu e aproximadamente perto dos seus 40 anos, ele casou-se com Rebeca, né? Vamos dar uma lida aqui em Gênesis, capítulo 25, versículos 19 e 20. Então são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. E ela era filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã do arameu Labão, né? Depois a gente vai ver sobre Labão também. O filho de Isaque, Jacó, casou-se com a filha de Labão, seu tio. Então, voltando à lição aqui. Rebeca, a esposa de Isaque, nasceu na terra na qual Abraão morava antes do Senhor tê-lo conduzido a Canaã. Deus tinha poupado a vida de Isaque, e Deus prometera a Abraão que através de Isaque viriam muitos descendentes, inclusive o libertador, né? Jesus. Bom, o nascimento de Jacó e Esaú. Vamos voltar lá em Gênesis 5, versículo 21, depois 24 a 26. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. Então Rebeca, com quem ele casou, não podia ter filhos, era estéril, né? Igual a sua mãe Sara. O Senhor atendeu às orações de Isaque, sua mulher Rebeca ficou grávida. Versículo 24. E quando se cumpriu o tempo, ela deu à luz gêmeos. O primeiro a sair veio todo coberto de pelos e cabelos ruivos, e por isso deram a ele o nome de Esaú. Em seguida veio o irmão, segurando o calcanhar de Esaú, e por isso deram a ele o nome de Jacó. Okay? Então, Esaú não cria nas promessas de Deus e nem as valorizava. Vamos aproveitar e já ler o versículo 27. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um caçador habilidoso e vivia pelos campos. Esaú, aquele que saiu primeiro, considerado aí primogênito, ele acabou se tornando um caçador e vivia pelos campos, né? Esaú era um caçador habilidoso.
gastava seu tempo perseguindo e matando animais selvagens nos campos. As promessas concernentes ao libertador teriam sido passadas normalmente para Esaú. Por quê? Porque ele foi o primogênito. Apesar de serem gêmeos, nascerem no mesmo momento praticamente, Esaú saiu primeiro que Jacó. Ele era então considerado o filho mais velho de Isaque. E o libertador então teria sido um dos descendentes de Esaú. Mas Esaú não estava interessado nas promessas de Deus. Ele não confiava em Deus como Abrão e Isaque confiaram. Esaú era como Caim. Vamos ver agora aqui Hebreus 12, 16. Vigiem, para que ninguém se deixe arrastar por pecado sexual ou se torne negligente para com Deus, tal como fez Esaú, que por uma simples refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho, né? Então ele trocou a sua descendência, né? Ele é primogenitura, sua primogenitura, ele trocou com Jacó por um prato de lentilhas, né? Por uma refeição. Então ele não achava que era pecador, né? Esaú não achava que ele tinha que se achegar a Deus, que ele tinha que fazer os sacrifícios que Deus mandava eles fazerem naquela época. Então, ele não achava que precisava ser aceito por Deus. Ele achava que ele era bom o suficiente, né? E ao lermos sobre Esaú, veremos que ele andava como bem lhe parecia e vivia apenas para as coisas deste mundo. Isso era mais importante para ele do que as coisas que Deus queria dar e ensinar. E Jacó, seu irmão, apreciava as promessas de Deus e cria nelas. Então vamos ler a segunda parte do versículo 27 de Gênesis. Então Jacó, no entanto, era do tipo tranquilo e ficava nas tendas. Não ficava nos campos como seu irmão Esaú, ficava mais nas tendas. Jacó vivia tranquilamente em sua tenda e criava ovelhas e gado. Então, ao contrário de Esaú, Jacó era um homem crente. Crente, como a gente fala, crente é porque crê em Deus, como Abraão e Isaque. Jacó admitia que era pecador e que precisava que Deus enviasse o libertador. E ele se interessava muito pelas promessas de Deus. Cada um de nós precisa perguntar a si mesmo: será que estou me desviando da verdade de Deus e seguindo o meu próprio caminho como Caim e Esaú? Ou será que sou como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque e Jacó, que admitiam seu pecado e confiavam em Deus para providenciar o libertador? Então, em qual das duas classificações aí de pessoas nós nos encontramos, se nós pararmos para refletirmos e pensarmos? Será que nós estamos mais parecidos aí como Caim e Esaú, que não reconhecemos que somos pecadores e que precisamos de Deus para nos libertar? Ou será que nós somos mais como Abel, como Noé, como Abraão, Isaque e Jacó, que reconhecemos nossos pecados e sabemos que só Deus pode nos livrar deles? Bom, Jacó retornou à terra de Abraão e Rebeca. Em consequência das grandes diferenças existentes entre Esaú e Jacó, os problemas entre os dois irmãos aumentaram a ponto de Esaú ameaçar matar Jacó. Nós vamos ver, se nós lermos aí esses capítulos
do capítulo 26 de Gênesis, né, até mais para frente, a gente vai ver que quando Isaac, o pai de Esaú e Jacó, estava no seu leito já quase morrendo e já não enxergava mais, né, já não tinha mais visão, Isaac pediu para sua esposa Rebeca e fizesse, né, trouxesse a ele Esaú, seu filho mais velho, para que Isaac abençoasse Esaú como seu primogênito e assim ele tivesse uma bênção maior que o outro seu filho Jacó. Mas na verdade Deus já estava escolhendo Jacó para a descendência do libertador, né, Jesus Cristo. Então, resumindo a história, Rebeca chamou Jacó ao invés de chamar Esaú, porque Isaac tinha pedido para Rebeca falar com Esaú que ele caçasse, né, algo no campo, que Esaú preparasse através da sua caça um prato, levasse ao seu pai Isaac, e Isaac abençoaria Esaú. Mas aí o que aconteceu? Rebeca foi, chamou Jacó e eles prepararam um prato para Isaac. Rebeca, inclusive, disfarçou seu filho Jacó com pele de animais nos braços, né? E para ficar com o cheiro também do campo, para que Jacó enganasse ali seu pai naquele momento, Isaac, se passando por Esaú. E no fim, Isaac ficou meio desconfiado, mas no fim abençoou do jeito que ele estava, né? Ele acabou abençoando Jacó no lugar de Esaú. E a bênção era algo muito sério. Quando promovida por nossos lábios, por nossas bocas, ela é ainda sério, né? Apesar de nós, no momento que nós vivemos, nesse mundo que nós vivemos, não levarmos tanto em consideração abençoar nossos filhos, mas naquela época a bênção era algo muito sério. E o que aconteceu foi que Isaac acabou abençoando Jacó ao invés de Esaú. E por isso, quando Esaú ficou sabendo o que tinha acontecido, que tinha sido enganado, né, Esaú quis até matar seu irmão Jacó. E por isso, né, Jacó deixou a casa do seu pai e sua mãe e começou uma longa jornada de volta à Mesopotâmia, a terra da qual seu avô Abraão tinha vindo. Então vamos ler aqui Gênesis 28, 10. Jacó partiu de Berseba, foi até Arã. Né? Espera até aí, depois nós vamos ler o restante. Sono de Jacó. Era longa a distância entre Canaã e Mesopotâmia. Portanto, em sua viagem, Jacó teria que dormir nas montanhas. Vou ler aqui, 8:11. E ele chegou num certo lugar onde passou a noite, porque o sol já se tinha posto. Jacó procurou uma pedra que lhe servisse de travesseiro para descansar a cabeça e adormeceu. Numa noite, quando Jacó dormia, Deus deu-lhe um sonho. E ocasionalmente, durante aquele tempo, Deus falava com as pessoas através de sonhos. E também não existia a Bíblia, né? Mas agora existe a palavra de Deus, a Bíblia, e ela está completa. Deus fala mais conosco através da Bíblia, mas também continua, com certeza, falando conosco através de sonhos, tá? Mas geralmente ele fala mais através da Bíblia mesmo que a sua palavra. Versículo 12. Jacó sonhou que havia uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Então, através daquele sonho, Deus estava mostrando a Jacó
que o libertador vindouro lançaria uma ponte sobre o abismo que separa o homem de Deus. Deus é a única pessoa que pode providenciar um caminho por onde chegarmos a Ele. Mesmo que uma pessoa pratique muitas boas obras para tentar agradar a Deus, seus esforços ainda não conseguirão lançar uma ponte sobre o abismo causado pelo pecado. Vamos ler aqui esses versículos, João 14:6 e 1 Timóteo 2:5. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Então, eu sou o caminho, Jesus. Eu sou a ponte. Eu sou a escada que pode levar seres humanos até Deus. Então, 1 Timóteo agora. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E esse mediador, esse homem, é Cristo Jesus. Então ele é o único, é a ponte, ele é a escada que pode nos levar até Deus. Ele é aquele que une as nossas vidas a Deus novamente. Aquilo que o pecado fez que nos separou de Deus, Jesus Cristo fez para nos unir novamente a Ele. Como Adão e Eva, no princípio, tinham comunhão com Deus, Deus andava com eles e eles eram amigos de Deus, mas quando desobedeceram a Deus, eles e todos os seus descendentes, inclusive você e eu, ficaram separados de Deus. A escada ou o caminho para Deus foi removido. Não havia mais um caminho pelo qual as pessoas pudessem voltar-se para Deus e ter comunhão com Ele, a não ser que Ele mesmo o providenciasse. Mas Deus prometeu enviar o libertador que destruiria Satanás e reconciliaria o homem com Deus. O libertador seria como a escada que Jacó viu, ligando a terra ao céu. E através do libertador, as pessoas novamente poderiam ter comunhão com Deus. Vou ter aqui 2 Coríntios 5, 19 ao 21. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim apagando. Esta mensagem maravilhosa da reconciliação Ele nos deu para transmitir aos outros. Somos embaixadores de Cristo. Deus nos está usando para falar a vocês. Nós lhes imploramos, como se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando a vocês. Aceitem o amor que Ele lhes oferece. Reconciliem-se com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, aquele que não conheceu o pecado, aquele que não pecou, foi quem? O único Cristo Jesus, Então o próprio Cristo, ele lá no Calvário, na cruz, ele se fez pecado por nós. Ele recebeu todo o pecado da humanidade, daqueles que já tinham vivido até o momento do nascimento dele, até aqueles que iriam nascer, como eu e você hoje. Ele recebeu no corpo dele os nossos pecados, para que hoje nós tivéssemos justiça para com Deus e pudéssemos novamente ser aceitos por Deus. Então Cristo foi a ponte, a escada que nos ligou novamente ao nosso Senhor. Apesar de todas as pessoas estarem separadas de Deus por causa das mentiras de Satanás e da desobediência de Adão a Deus, Deus planejou enviar o libertador que faria a reconciliação e a união entre Deus e o homem.
Jacó era pecador, assim como nós. Deus bondosamente mostrou a Jacó que há apenas um único caminho para ele. Deus também estava mostrando a Jacó que as bênçãos só poderiam vir do próprio Deus e que Jacó deveria colocar a sua confiança em Deus e não em suas habilidades de manipular as circunstâncias, né? Então Jacó era manipulador, ele tinha essa habilidade aí de trapacear, de enganar, né? Enfim, ele era um pecador, mas mesmo assim, apesar de ser pecador, ele reconhecia que Deus era o único que poderia providenciar a salvação dele, e por isso Deus escolheu ele e não Esaú. Bom, Deus passou para Jacó as promessas que fizera a Abraão e Isaque. Então Jacó foi o descendente aí de Abraão e Isaque que levou as promessas de Deus com ele. Então, Gênesis 28, do 13 ao 15. O Senhor estava próximo dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão e de seu pai Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra. Eles se espalharão para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você e dos seus descendentes. Eu estarei com você e o guardarei em todos os lugares para onde você for. E esteja certo de que o trarei de volta a esta terra. Não vou desamparar você, até que se cumpra tudo o que lhe prometi. Amém, né? Imagina receber uma promessa dessa direto de Deus aos nossos ouvidos, ao nosso coração, né? Maravilhosa que Deus prometeu a Jacó. Para aqui. Então Deus passou as promessas, né, para Jacó. Deus estava dando prosseguimento ao seu plano de enviar o libertador. Muitos anos haviam passado desde que Deus dera a promessa do libertador no jardim do Éden para Adão e Eva. Abraão, a quem Deus tinha chamado para ser o antepassado do libertador, estava morto. Mas Deus não tinha esquecido do seu plano, né? Salmos 33:11, se a gente ler, a gente vai ver que Deus jamais volta atrás com seus planos e suas promessas. E Deus prometeu a Jacó que o libertador vindouro seria um dos seus descendentes. Jacó sabia com certeza que as promessas dadas a seu avô Abraão e a seu pai Isaque agora pertenciam a ele. Vamos ler Gênesis 29:1. Jacó continuou a sua viagem e chegou à terra do Oriente. Então, depois dessa parada que Jacó deu, que dormiu, que recebeu o sonho de Deus, que Deus falou com ele sobre suas promessas, Jacó continuou sua jornada e chegou até a terra da onde seu avô Abraão veio, né? Muitos anos mais tarde, Jacó voltou a Canaã. E ao todo, Jacó teve 12 filhos, certo? Então, se a gente ler a história, nós vamos ver aí que Jacó se casou, né? E ele se casou, na verdade, com duas filhas de Labão, seu tio. E Jacó teve 6 filhos com Leia, né? Que era a primeira que ele casou. E depois a esposa que ele amava, ele não podia ter filhos, mas Deus concedeu 2 filhos a ele através dela, né? Esses 2 filhos vai ver que foi José e Benjamim. E teve assim mais 2 filhos com a criada de Leia e mais outros 2 filhos. Então ao total foram 12 filhos que Jacó teve, né?
diante aí de quatro esposas, vamos dizer assim, né? Naquela época era permitido, naquela tipo de cultura, né? Daquelas pessoas eram permitido aí, desde que você ficasse com a mulher, que sustentasse a mulher, ter filhos de outras mulheres. E Jacó teve 12 filhos então. Mas José era o filho favorito de Jacó. Vamos ler aqui, Gênesis 37, do 1 ao 3. Dá um pulo aqui, né? Gênesis 29 ao Gênesis 37. Então, Jacó voltou a habitar na terra de Canaã, aonde seu pai tinha morado como estrangeiro, né? Aonde Isaac. E Jacó, a história da família de Jacó é a seguinte: quando José tinha 17 anos, o trabalho dele era pastorear os rebanhos com os seus irmãos. Como era ainda muito jovem, José era ainda muito jovem, ele acompanhava os filhos de Bila e de Zilpa, que eram criadas de suas esposas, né, e mulheres do seu pai. E quando voltava do campo, José contava ao pai as más notícias a respeito dos seus irmãos. Então, já José era meio que, como é que é? A gente fala, era dedo duro, né? José ia trabalhar junto com seus irmãos mais velhos, acompanhava seus irmãos e tudo que os seus irmãos faziam de errado no campo, ele vinha e contava, né? Ele relatava ao seu pai. Por isso que os seus irmãos mais velhos já não gostavam muito dele. E na verdade, José era o filho preferido de Israel, porque nasceu quando o seu pai já era muito idoso, né? Quando Israel, ou seja, Jacó, era muito idoso, José nasceu. Certo dia, José ganhou uma túnica longa de diversas cores. Então, Israel, deixa eu explicar aqui, pessoal. É que nós estamos falando até agora de Jacó e depois Deus mudou o nome de Jacó para Israel, tá? Então Deus aí transferiu, mudou o nome de Jacó para Israel, tá? Então a partir de certo momento aí do capítulo mais ou menos, acho que 28, Gênesis, Deus muda o nome de Jacó para Israel, porque o significado mudou, né? Depois eu vou passar aqui para vocês o significado dos nomes Jacó e Israel. Então Israel era assim, significava o pai de muitos descendentes, e Jacó significava que era usurpador, né? Aquele que enganava, o enganador. Por isso que ele mudou o nome de Jacó para Israel. Então, quando nós falarmos agora no nome Israel, é o mesmo que Jacó, filho de Isaac, tá? Israel, irmão de Esaú, como Jacó, irmão de Esaú. Então, sempre que a gente se referenciar a Israel, nós vamos estar nos referenciando ao próprio Jacó, tá? Então, José era o filho preferido de Israel, porque nasceu quando o pai já era muito idoso. E certo dia, José ganhou uma túnica longa de diversas cores que seu pai presenteou ele. É que nós demos um grande salto aqui na história, de acordo com o script da lição, então nós perdemos algumas partes aí, principalmente essa de quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, e quando Jacó casa-se, né, com as filhas de Labão, e depois quando Jacó tem filhos também das criadas de Leia e da sua irmã, que ele amava tanto, que eu esqueci o nome, a verdade é essa, né? Mas depois vamos ver se eu lembrar, eu falo aqui, que é um nome importante. Vamos caçar aqui agora já. Só um minutinho, vou tomar um gole d'água aqui, já vou caçar o nome da irmã de Leia, filha de Labão, que Jacó amava tanto. Só um minuto.
Ok, pessoal. Então vamos voltar aqui também meu gole d'água. Então, o que aconteceu? Deixa eu explicar melhor aqui. Esse intervalo, que de acordo aqui com o nosso script da lição, nós demos uma pulada, tá? Então, Jacó, quando ele brigou com Esaú, seu irmão, que enganou Esaú, ele foi embora e voltou à terra onde seu avô tinha saído, Abraão. E lá nessa terra, ele encontrou Labão e também conheceu as duas filhas de Labão, que era Raquel e Lia, né? Ou algumas versões, Leia. E ele, na verdade, se apaixonou pela Raquel. Só que a filha mais velha era a Lia. E quando ele decidiu pedir a mão da Raquel em casamento, o que aconteceu foi que Labão, né, seu sogro, na verdade, deu primeiro a filha mais velha, que era Lia. E, na verdade, se nós formos ler o texto, eles vieram à noite na tenda, então era tudo escuro, né? Pelo menos assim a Bíblia nos conta, e que Jacó dormiu com Lia, né? Então, como ele dormiu com Lia, apesar dele pensar que era Raquel, ele teve que assumir Lia como esposa. E depois ele se sentiu frustrado com isso, mas Labão, seu sogro, falou que se ele trabalhasse mais tantos anos para ele, ele também receberia como esposa a sua segunda filha, que era Raquel. Labão explicou para ele que era injusto Raquel, sendo mais nova que Lia, se casar primeiro do que Lia. Por isso que Labão deu Lia a Jacó. Então Jacó ele trabalhou, né, mais anos para Labão e assim também conquistou ser marido de Raquel. Então, na verdade, Jacó se casou com as duas filhas de Labão, que foram Lia e que foi Raquel. Mas, na verdade, quem ele amava mais era Raquel. E assim, quando ele resolveu voltar para a terra do seu pai, né, a terra de Isaque, Canaã, ele levou consigo as suas duas esposas, né, Lia e Raquel, e mais as servas, né, as concubinas de Lia e de Raquel, porque cada uma delas tinha uma serva, uma concubina. Então, Jacó voltou para a terra, né, do seu pai Isaque, com suas duas esposas e com as duas concubinas de cada uma das suas esposas, com qual também ele teve filhos, né? Então, Jacó teve 12 filhos, e seus filhos foram 6 com Lia, 2 com Raquel, 2 com as suas concubinas de cada uma. Então foram 12 filhos no total, né? E assim nós lemos já aqui, só para resumir, certo? Então nós já lemos aqui que José foi o filho de Raquel, e Raquel era estéril, né? Então ele teve filhos com Raquel já na velhice. Jacó teve filhos com Raquel na velhice. E o primeiro filho que nasceu de Raquel, da mulher que ele mais amava, foi José. Por isso, José era o filho favorito de Jacó. Mas por ser o filho favorito de Jacó, os irmãos mais velhos odiavam José. Então José, além dele ser dedo duro, ele dedurar os irmãos mais velhos, o que eles faziam no campo para o pai, ainda José era o filho mais velho. O José era o filho que Jacó mais amava. Os irmãos tinham esse ódio de José por causa dessas duas coisas, né? Então, a razão do porquê as pessoas têm raiva uma das outras é porque todos nós nascemos separados de Deus e o nosso coração é mau. Você sente ira, ódio ou coisas ruins em seu coração algumas vezes? Todos nós nascemos separados de Deus e não há modo de podermos mudar a nós mesmos. Fazemos essas coisas pecaminosas porque nascemos pecadores, exatamente como nosso pai Adão,
né? Então todo mundo, em alguns momentos, é normal sentir ira, ódio ou coisas ruins em nosso coração. Por quê? Porque nosso coração é pecaminoso. O pecado entrou nas nossas vidas através do pecado original de Adão e Eva. Tá? Vamos ler agora sobre o sonho de José. Gênesis 37, do 5 ao 11. Opa, errei aqui. Agora sim. Gênesis 37, do 5 ao 11. Então, certa noite, José teve um sonho. E quando contou esse sonho a seus irmãos, eles ficaram com ainda mais ódio dele. Peço que ouçam o sonho que tive, disse José a eles. Vejam só. Sonhei que estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes o rodearam e se inclinaram diante dele. Seus irmãos disseram: Você está querendo dizer que vai reinar sobre nós ou que vai nos governar? Por causa dos seus sonhos e das suas palavras, o ódio deles aumentava cada vez mais. E José teve outro sonho e o contou também aos seus irmãos. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando contou o sonho ao pai e a seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse? Então você acha que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos ter de nos inclinar até o chão diante de você? E os irmãos ficaram com inveja de José. O pai, no entanto, meditava sobre o que ouvia. Então Deus, apesar do absurdo, de José ser um dos filhos mais novos de Jacó, de Israel, e ser um absurdo os irmãos mais velhos, ser um absurdo o pai e a mãe terem que se inclinar diante de José, esse sonho viria a se transformar em realidade no Egito. Nós vamos aprender aí na próxima lição. Esse sonho que Deus deu a José se tornou realidade. Então Deus sabia exatamente o que iria acontecer com a família de José. José não podia ver seu futuro. Ele não sabia como seu sonho seria cumprido. Mas Deus deixou claro que José iria se tornar o líder de sua família e a governaria. E Deus conhece todo o nosso futuro. Isaías 46, 10. Deus falando, Já há muito tempo venho anunciando a vocês o que vai acontecer no futuro. E agora eu prometo. Tudo o que planejei acontecerá. Vou cumprir toda a minha vontade. Porque Deus sabe o futuro, Ele que constrói o futuro e Ele é soberano, tá? Por isso Ele sempre cumpre a vontade dEle. Bom, José foi vendido para o Egito, pelos seus próprios irmãos. Seus irmãos tinham raiva dele, eles decidiram matar José e depois jogaram no poço. E desse poço, ao invés de deixar lá e ele morrer, eles acabaram vendendo para uma caravana que estava indo para o Egito. Então vamos ler os versículos aqui. Gênesis 37 e depois de Gênesis 39. Do 14. Certo dia, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para perto de Siquém. E Israel, Jacó, disse a José:
os seus irmãos não estão cuidando do rebanho em Siquém? Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu José ao seu pai. Israel lhe disse: vá lá ver como estão seus irmãos e os rebanhos, e traga-me notícia deles. E José obedeceu e partiu do vale de Hebrom, onde eles moravam, para Siquém, onde os seus irmãos estavam pastoreando o gado. Bom, agora versículos 18 a 20. Mas eles o viram de longe e, antes que se aproximasse, tramaram uma forma de matá-lo. E diziam uns aos outros: lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogar o corpo dele num destes poços. E depois diremos que ele foi morto por um animal selvagem. Então veremos em que vão dar os seus sonhos. Então vocês vejam a que ponto, né, o ódio dos irmãos de José já estava. A ponto deles decidirem matar José e para livrá-los desse sonhador, né, desse irmão mais novo. Eles tinham tanta inveja e tanto ódio. Vamos ler aqui o versículo agora, 24, depois o 28. Então, 24 diz o seguinte: eles agarraram-no e jogaram no poço vazio sem água. Né? Jogaram José num poço vazio sem água. E o 28 diz: assim, quando os mercadores ismaelitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata, que o levaram para o Egito. Né? Então, na verdade, foi um dos irmãos de José, Judá, nós lemos aqui, versículo 26, né? E Judá disse aos seus irmãos: que vantagem teremos em matar o nosso irmão? Esconder a sua morte e ficar com esse peso na consciência. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Afinal, ele é o nosso irmão e é nosso sangue. E os seus irmãos concordaram. Né? Então, através de Judá, eles concordaram, em vez de matar José, vendê-lo como escravo aos ismaelitas. Foram o que fizeram, né? Através do versículo 28. A gente viu aqui que os ismaelitas estavam passando, mercadores, e eles venderam José aí a eles por 20 moedas de prata. Ok, pessoal? Agora, versículo 1, 39. Quando José foi levado para o Egito, foi vendido pelos ismaelitas que o tinham levado para lá ao egípcio Potifar, oficial do faraó e comandante da guarda. Então, os irmãos de José venderam ele para os ismaelitas, mercadores. E os ismaelitas venderam José para Potifar, que era um oficial de faraó e era comandante da guarda lá no Egito. Então, conclusão da nossa aula de hoje. José, aquele a quem Deus havia prometido que seria o líder, agora era um escravo no Egito, separado de sua família e de sua terra natal. Mas Deus cumpre cada promessa que faz. Deus conhece o futuro. E ele conhecia o futuro de José. E ele conhece o meu futuro e conhece o seu futuro. Em nossa próxima lição, continuaremos a história da operação de Deus na vida de José. O que Deus fez com José? Né? Pessoal, nós estamos aí com 1 hora, né, de lição. Já vamos finalizar. Mas no começo dessa lição, eu falei a vocês que eu queria abrir um parênteses aqui, que não está no nosso script da lição, mas foi algo que Deus me deu, né, há alguns anos atrás, quando eu estava lendo, quando eu estava estudando a Bíblia. E o que Deus me deu aqui está em Gênesis 38. Vamos reparar aqui o seguinte. Primeira coisa, tá?
em Gênesis 37, né, é a passagem aí onde nós aprendemos que os irmãos de José queriam matá-lo, mas venderam ele como escravo, né, no 37, tá? E lá no 39, nós vimos que ele foi vendido a Potifar como escravo. Então, como escravo, poderia chegar a ser governador e governar sobre a vida dos seus pais e dos seus irmãos, né? E o interessante, e foi o que eu questionei a Deus, e Deus falou comigo, foi esse capítulo 38. Vocês veem que esse capítulo 38, essa história de Judá, né, está embutida entre o capítulo 37 e o 39, que é a transição da venda de José como sendo ali ele, filho preferido do seu pai Israel, ele passa a ser escravo no Egito, tá? Então aquele sonho que ele tinha, né, que Deus deu a ele, de José ser um governador, governar sobre seus irmãos, governar sobre seus pais, como poderia tornar-se realidade diante daquela situação natural que estava acontecendo com ele, de ter sido vendido como escravo? E aí esse versículo, esse capítulo 38, vem nos contar a história de Judá e de seus filhos, né, da sua nora, certo? Que sua nora casou-se com seus filhos, os filhos de Judá, mas os filhos de Judá eram maus, né? A nora de Judá era Tamar, então Tamar casou com o filho mais velho, e o filho mais velho não desobedecia a Deus, né? E levava uma vida perversa aos olhos do Senhor, como diz aqui o versículo 7 do capítulo 38. Então Deus resolveu tirar o filho mais velho de Judá do caminho de Tamar, ou seja, ele matou, né? Ele fez morrer. E aí Judá disse a Onã, né, irmão de Er foi o primeiro marido de Tamar, e Onã foi o segundo filho de Judá. Ele falou: case-se aí com a mulher do seu irmão e cumpra as obrigações de cunhado, para que seu irmão tenha descendentes por seu intermédio. Então, naquela época, era tradição, se o irmão mais velho não tivesse dado filhos à esposa, que o irmão mais novo casasse com a esposa e que tentasse dar continuidade à descendência do irmão mais velho, né? E seus filhos seriam descendência do irmão mais velho. Mas Onã também não queria ter filhos que não tivesse o seu nome. Então, ele fez o quê? Toda vez que ele se deitava com Tamar, né, ele deixava cair o líquido seminal no chão para não engravidar Tamar, de acordo com o que está aqui no versículo 9, né? Então, ele fazia isso para evitar que seu irmão tivesse descendentes. Então, o Senhor também reprovou essa atitude, né, de Onã, e por isso também o fez morrer. Ou seja, o Senhor fez morrer tanto como Onã, os dois filhos de Judá. E Judá então falou para Tamar, sua nora, né? Olha, melhor voltar para a casa dos seus pais e você ficar viúva por lá, até que Selá, que era o terceiro filho de Judá, cresça, né, e ele possa assim dar descendência para você. Então foi isso que Judá prometeu a Tamar, sua nora. Falou: olha, vai embora, volta para a casa dos seus pais, fique viúva por lá, e quando o meu filho mais novo, meu terceiro filho, crescer, né, eu vou dar a ele e a você para que você tenha descendência. Então Tamar obedeceu seu sogro e voltou para a casa dos seus pais. Mas o que aconteceu? Judá não deu, né, Selá para Tamar depois de crescido. E aí, como Tamar observou isso, Tamar preparou o quê? Preparou aí uma armadilha para Judá. Então Tamar se disfarçou, né, de prostituta ao meio do caminho
e se deitou com seu sogro. Porque como ela viu que o terceiro filho, Selá, não seria dado a ela, para ela ter uma descendência, ela enganou e deitou com Judá, seu sogro. E ela engravidou seu sogro Judá, né? E essa história, a primeira coisa que Deus me deu sobre essa história é que às vezes nós condenamos certa atitude de certas pessoas, mas quem somos nós para julgar essas atitudes? Quem somos nós para saber como Deus quer usar essas pessoas, né? Porque depois nós vamos aí entender que o nosso libertador, né, Jesus Cristo, veio através da descendência de Judá, e foi justamente dos filhos que Tamar teve com Judá. Desse ato de enganação, né, que Tamar, a nora de Judá, enganou ele, através desse ato que a gente pode ler e num primeiro momento nós acharmos que foi um pecado terrível, né, de Tamar, a nora de Judá, que ela cometeu. Apesar disso tudo, Deus tinha um plano para tudo isso, né? Porque foi através dessa descendência de Judá com Tamar que nasceu o libertador, né? Então, a primeira coisa que Deus me ensinou foi isso, que nós não devemos julgar as outras pessoas através de atos que elas cometem, porque apesar de ser algo muito terrível, às vezes Deus pode usar aquilo a favor dele, né? Então, quem conhece nossos atos, e o único que pode nos julgar é Deus, né? O que nós podemos fazer com as pessoas que cometem atos errados, com as pessoas que pecam, não é julgá-las. O que nós devemos fazer é tentar levar a palavra de Deus até elas e poder fazer com que elas reconheçam seu erro e que elas se voltem a Deus. Ou seja, as pessoas que cometem os erros, nós devemos amar e não julgar, né? Bom, agora o que Deus mais falou comigo realmente nesse capítulo 38 já está aqui no final dele, né? Quando chega a época de Tamar dar à luz. Então, versículo 27 ao 30 diz o seguinte: quando chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre, né? No ventre de quem? De Tamar. Enquanto ela dava à luz, um pôs a mão para fora, um dos menininhos, um dos bebês. Então a parteira amarrou um fio vermelho no pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, saiu seu irmão. E ela disse: como foi que você conseguiu encontrar uma brecha para sair? E por esse motivo deram a ele o nome de Pérez. E logo depois saiu seu irmão, que estava com um fio no pulso, e deram a ele o nome de Zerá. Então, Deus falou muito comigo nessa passagem aqui. O seguinte: primeiro, naquela época, a parteira era a pessoa mais experiente que podia falar sobre os partos, né, que elas faziam. Então, elas tinham muita experiência. Então, quando a parteira viu que o primeiro bebê colocou a mãozinha para fora da mãe, ela já amarrou ali uma fitinha vermelha para identificar aquela criança que iria nascer, que aquele seria o primogênito. Como eu já disse, o primogênito tinha várias vantagens naquela época, né? Então, com a experiência toda que ela tinha de parteira, ela tinha certeza absoluta que o primeiro a nascer seria aquele que colocou a mãozinha para fora. Por isso que ela identificou. Mas vejam só o que Deus fez. Deus arrumou uma brecha, né? Nós não sabemos explicar como, mas Deus arrumou uma brecha
e o segundo bebê que ia nascer, ele conseguiu sair primeiro com o irmão. Então foi algo assim impressionante o que aconteceu, tanto que a parteira ficou espantada e perguntou, né? Como foi que você conseguiu encontrar uma brecha para sair? Ou seja, você nasceu primeiro que seu irmão. Ou seja, aquilo que eu tinha certeza, né, a parteira, eu como mulher parteira, experiente, eu tinha certeza, Deus fez ao contrário. Tá? Então a lição que Deus me passou aqui e que eu passo para vocês é o seguinte, é que apesar de alguém muito importante, é que apesar de alguém que tenha muita experiência, tá? Apesar de ser o mais óbvio possível, que uma pessoa chegue em você e faça um julgamento de você ou faça uma declaração para você, não, com certeza vai acontecer isso na sua vida. Olha só os fatos que estão te rodeando. Tem como. O que vai acontecer com você é isso, né? Apesar, então, de uma pessoa poder julgar você ou julgar a situação ao seu redor, Deus sempre pode abrir uma brecha e a sua vida pode mudar totalmente através dessa brecha que Deus pode abrir. Deixa eu pôr na câmera aqui, pessoal. Desculpa aí, já lemos o texto, né, que eu queria ler com vocês. Então foi isso que Deus falou comigo. Apesar de algo aos olhos humanos ser o mais previsível que possa acontecer, né? A pessoa chegar para você e falar, não tem jeito, cara, essa doença sua é terminal, você vai morrer, não tem por onde escapar. Né? Apesar de toda a experiência de médico que ele possa ter, Deus, se Deus quiser, se Deus tem um plano para a sua vida, Ele pode abrir uma brecha. E assim como aquele bebê nasceu através dessa brecha, você pode escapar dessa doença, dessa situação que você está vivendo, não sei qual que é, através dessa brecha que Deus pode abrir na sua vida. Então Deus pode mudar totalmente a sua história. Né? Apesar dos olhos humanos, apesar de tudo que nosso coração pode julgar através da vida de outros, Deus pode abrir uma brecha, fazer um milagre e você pode sim ser restaurado. Ok? Então esse capítulo 38 de Gênesis, ele fala justamente sobre isso, né? Sobre essa brecha que foi aberta na vida de José. Apesar de José ter sido quase morto e vendido como escravo, Deus abriria uma brecha para que ele saísse da escravidão e se tornasse o governador do Egito, a segunda pessoa mais importante do Egito. E isso pode acontecer comigo e com você. Apesar da situação mais precária, mais triste, mais perigosa que nós possamos estar vivendo na nossa vida, Deus pode abrir uma brecha e nós podemos sair dessa e sermos vitoriosos em nome de Jesus. Ok, pessoal? Eu sei que estendi um pouquinho mais, mas eu queria passar para vocês essa palavra que Deus me deu, né, e que eu gosto muito, jamais esqueço dela. E sempre existe uma brecha, tá? Que Deus pode abrir nossas vidas. Vamos estar orando para finalizar essa nossa lição de hoje. Obrigado, Senhor, por mais esse estudo. Obrigado pelas tuas palavras, pelo teu ensinamento. Obrigado por tudo que o Senhor ministra em nossas vidas. Que o Senhor continue nos ensinando, nos alimentando da tua palavra e que o Senhor abençoe essa nossa semana, assim como o Senhor tem nos abençoado em nossas vidas. Que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando, nos orientando, Pai, nos livrando de todo mal, Senhor. Toda enfermidade, toda doença, tudo de ruim que possa acontecer conosco, Pai. Abençoa também nossos amados, nosso próximo, Senhor. Que possamos ter uma ótima semana na tua presença, em nome de Jesus Cristo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter continuado comigo, me acompanhado até aqui. Se você gostou dessa lição, que você deixe o like aí no vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316, se inscreva e compartilhe a palavra de Deus com outras pessoas. Até a semana que vem, se assim Deus nos permitir.